Oi pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse episódio inédito do podcast Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Sberner, um consultor de empresas, de tecnologia e pessoas há muito tempo e tive o privilégio de conhecer muita gente inteligente, competente, com muito sucesso durante toda a minha carreira. Eu estou muito empolgado com o nosso projeto Sucesso à Brasileira. Eu tenho certeza que quanto mais casos de sucesso, pessoas inspiradoras trouxermos aqui, a gente começa a inspirar, a gerar um ciclo virtuoso de sucesso no nosso Brasil. Eu tenho o privilégio de trazer aqui um cara que eu admiro muito, que foi meu amigo, que eu trabalhei muito tempo no passado, que é meu grande amigo e foi meu super amigo e trabalhamos junto por muito tempo. Ele hoje é o General Manager da Salesforce Professional Services para a América Latina. Vou até repetir porque é bonito demais. Você é lindo, o General Manager da Salesforce Professional Services para a América Latina e grande. E ele tem presença, pessoal, ele tem presenças marcantes em empresas como a Microsoft, como a Deloitte, como a PwC, como a BAM. Ele foi CEO de empresas de software, ele é mentor, ele é palestrante TEDx, ele é meu grande amigo. Paulo Ildíssimos, obrigado pela sua presença, meu irmão. Imagina, eu que agradeço. Mesmo de conjuntivite, obrigado por me receber. Esse óculos ridículo é por causa da conjuntivite. Quem sabe dê mais audiência. Né? É sensacional, você é o primeiro convidado que a gente traz com conjuntivite. Assim, inédito, você falou inédito. É inédito, a gente se cumprimenta aqui um pouco mais à distância. Mas obrigado então duas vezes. Imagina, você veio, agenda complicada, conjuntivite, e estamos aqui gravando topou, um episódio. Não pode vir que não pega. Fala, sei lá, você tá bom. Cara, quanto tempo você trabalha com essa história de tecnologia e consultoria e serviços? Cara, acho que é mais de 35 anos, né? Se falar trabalho, talvez até mais, né? Porque comecei como um hobby, né? E virou um negócio. E virou minha profissão, mas eu não sabia. Essa é a história. Não é tão romântico, tão simples assim. Nós vamos falar da sua carreira. E nós vamos chegar, porque é uma carreira brilhante, onde você passou, todo mundo admira muito você, gosta muito de você. Pessoal, quem não conhece Paulo Ildíssimos, vulgo Paulinho, procure e dê um jeito de conhecer. A gente vai ter todos os indicadores e como acessar, porque ele é um cara brilhante, além de ser um cara muito gente boa. Paulo, você é meio geek, meio nerd, assim, né? Sou. Isso. Hoje eu tenho orgulho de ser, né? O que te move hoje, cara? Cara, o que me move ainda é o poder que a tecnologia tem para transformar a vida das pessoas e das empresas, né? Eu comecei como hobby, como a gente estava falando, tive a oportunidade de estudar inglês fora. Meus pais se sacrificaram para me mandar fazer um curso fora de inglês. E lá tive contato com o computador em 82, chamava Sistema Plato. Tinha computador em 82? Era incrível, mas foi o meu primeiro contato, mas tinha. Que legal. Na Southern Illinois University, depois eu vim a saber, era um projeto pioneiro, experimental, para usar computadores em auxiliar a educação. Eu quase que sem querer, optei por essa matéria que era opcional. Eu fiquei só fazendo essa matéria. Que legal. Era um terminal com uma tela verde, era um terminal mesmo, que era um computador central, que tinha touch só de apertar, se apertava, não arrastava, então... E tinham testes, lições auxiliadas do computador. Então, apresentavam um cenário, era um texto, basicamente. Caramba. Eu voltei fascinado com esse negócio e pedi para o meu pai insistentemente me dar um TRS-80 modelo 1. E a partir daí fiquei fascinado com isso, porque tudo que você escrevia no TRS, naquela época só tinha uma tela preta, parecia um A, 2 pontos. Você tinha que fazer tudo. Não tinha nada, não tinha Word, Excel, nada. Lembro. Então você tinha que fazer as coisas, mas tudo que você fazia... em Basic, na época, uma linguagem de programação, o computador respondia. Passados 40 anos disso, a tecnologia continua entregando cada vez mais. Então, essa capacidade infinita dele resolver problemas, etc., está cada vez maior, né? Isso é o que te move. Tecnologia, que então, desde sempre. Que legal. O potencial desse negócio é infinito e está cada vez acelerando mais. Então, isso é fascinante, né? Então, eu continuo fascinado. Se você pensar hoje, né, essa tela do DOS que você escrevia o que tem que fazer, o computador devolvia, a gente está falando de um prompt hoje, que você escreve qualquer coisa e batizou-se de inteligência artificial generativa. O conceito básico é o mesmo, né? Inclusive, em 82 ou por aí, já existia um programa chamado ELISA, que era
uma psicóloga virtual que você escrevia, ela te respondia dando conselhos. Claro que era extremamente primitivo perto do que é hoje, mas era bem interessante. Isso já é 82. 82, já existia, chamava Elisa. Cara, que revolução tecnológica que a gente está vivendo, né? Que a gente está disso, de não ter computador ou de coisas básicas, a inteligência artificial a serviço do ser humano, né? A gente tem o privilégio de viver essa revolução, cara. E é incrível, né? Na época que eu estava trabalhando na Microsoft, tive o privilégio de trabalhar no lançamento da nuvem, a tal da nuvem. O que é a nuvem, né? Porque as empresas não adotavam nuvem porque existia um preconceito. Onde é que eu vou colocar meus dados? Segurança, privacidade, onde está isso, etc. Então a gente teve que fazer muito, a gente chamava de evangelismo de nuvem. E uma das coisas que eu falava é, cara, um data center daquela época tinha um tamanho de 11 campos de futebol, milhares de computadores. Você podia alugar como um serviço 1.000 servidores por 1 hora. O que você faz com 1.000 servidores por 1 hora? Por 2, por 3? 10.000 servidores por 1 hora. É uma capacidade virtualmente infinita de computação ao seu alcance, relativamente bem barato. É isso, né? Então, aquela janela do DOS... Hoje são milhares de computadores à sua disposição para você fazer o que você quiser. É até difícil imaginar. Bom, o que eu vou resolver? Vou criar um sistema que reconhece radiografias e auxilia médicos? Vou criar projetos revolucionários que possam resolver problemas da humanidade? Né? É isso. É isso. É uma folha em branco. Você fala, dá para você resolver um monte de coisa. Não, agora, existe um receio hoje, né? Será que a IA vai começar a tirar o emprego dos médicos, dos advogados e de profissionais, da psicóloga que você falou, que a Elisa atual vai substituir? Eu acho que assim como se a gente estivesse na época feudal, sei lá, ou na época pré-revolução industrial, você fosse, sei lá, um camponês que soubesse plantar sementes, fala, pô, mas agora eu vou ter que aprender a trabalhar na indústria e jogar carvão na máquina para fazer alguma outra coisa. É o mesmo tipo de preocupação. Eu acho que as profissões vão se transformar, né? Eu acho muito mais que a IA vai ajudar as pessoas a melhorarem os seus trabalhos. Então o advogado vai fazer contratos mais rápidos. Um artista que trabalha com web design vai fazer gráficos mais rápidos, mais baratos. É isso, é um assistente que vai melhorar muito. As pessoas vão ter que aprender a usar. Claro, alguns empregos podem ser substituídos, etc. Sim, se você trabalha num call center, tem 4.000 pessoas lá, um bot pode fazer parte desse trabalho? Acho que sim, mas isso vai dar a oportunidade de você se reinventar, né? E as sociedades se reinventam. Eu acho que a pergunta não é tanto vai eliminar, etc., mas em quanto tempo? As revoluções industriais foram cada vez mais curtas, portanto a humanidade teve que se adaptar em menos tempo, né? Acho que essa é a pergunta. Em quanto tempo? Se o tempo for curto, o impacto pode ser muito grande, porque não dá para as pessoas se reinventarem, né? Um cara que mal sabe ler e escrever e virar um programador já é difícil, né? Que é o que a gente está vivendo hoje. E um cara que é programador deixar de existir porque o código vai ser feito muito mais automaticamente, ele vai fazer o quê? Vai fazer data science? É muito mais difícil. Então as coisas estão ficando sofisticadas, né? Mas eu sou um pouco cético porque eu acho que tem muito hype em cima de AI, né? As revoluções não vai ser tão rápido quanto estão falando, né? Na minha visão, acho que vai ter tempo das pessoas se adaptarem. E se a pergunta é em quanto tempo você acha? Cara, acho que é uma coisa para mais de 10 anos, isso vai começar a ser assimilado. Você olha as revoluções que a gente participou. A revolução do client-server, que saiu do mainframe client-server, isso aqui foram 20 anos, né? No mínimo. Aí cloud, 10 anos. Em 2008 a gente começava a falar desse negócio. Cloud. Né? Tive a oportunidade de receber o Steve Ballmer, que a gente foi fazer uma palestra na USP sobre o que era a computação na nuvem para estudantes. Ele é 2008. Caramba. Deixa eu entender. Você recebeu o Steve Ballmer aqui para falar de cloud. Isso. Eu era responsável por uma área de evangelismo da Microsoft, que era de tecnologia, que falava com startups, estudantes, empresas fazendo projetos inovadores, revolucionários, etc., né? E a gente lançava todas as novas tecnologias da Microsoft na época, fazendo projetos ou com startups ou com empresas grandes. E o Ballmer vinha de vez em quando para os países, ele era o presidente da companhia, acho que foi 2010, na verdade, por aí. Preciso ver a data certa.
E naquela oportunidade eu fui o responsável por fazer a agenda dele, porque ele queria falar só de nuvem, queria falar só com startups, empresas inovadoras. Como a área era minha... Caramba, agora, 2010, né? Levou, você falou, 10 anos realmente de revolução, né? Exato. E ainda estão falando, cloud, ainda está no meio dessa revolução da cloud. E a cloud que habilitou o AI, by the way, né? A infraestrutura que permite AI é a cloud, né? Esses milhares de computadores à disposição, alguém semi-automado falou, eu tenho essa capacidade, eu vou usar para fazer esse troço aqui. Então, é isso. E, cara, tem 1000 histórias de como fazer a agenda de um cara desse, segurança, helicóptero e tal. O Steve Ballmer, para quem não conhece, é um cara muito famoso. O sucessor do Bill Gates da Microsoft. Ele liderou a Microsoft por mais de 10 anos, é um 15º homem mais rico do mundo. Hoje comprou um time de basquete americano, se aposentou. É um gênio, é muito bom. Ele é comparado com Ballmer e com Satya. Com Ballmer, não, com Bill e com Satya, né? E é muito criticado, talvez porque ele não se comunicasse bem com o mercado, enfim, porque ele tinha um jeito muito pitoresco, mas ele era espetacular. Era um executivo top. E você ter a oportunidade de falar com um cara desse que experiência. De perto, andar no carro com o cara, bater papo. Que experiência. É um negócio de louco. Ele lançou a nuvem, todo mundo acredita o sucesso da Microsoft ao Satya. Claro, o Satya é um monstro também, tem muitos méritos, mas quem lançou a nuvem e começou a grande revolução da Microsoft, como ela é hoje, foi o Ballmer. Isso eu vi de dentro, né? E outras coisas mais. Ele multiplicou a receita da Microsoft, dos 11 anos que eu fiquei lá, a receita cresceu 10 vezes. Que loucura. Então toda essa revolução de gestão, a Microsoft hoje é uma máquina de gestão, de execução, de disciplina, foi ele que implantou. Ele não era um cara de produto, ele não era um cara inspirador como o Bill, que é um arquiteto de coisas. Ele é um arquiteto de tecnologia do passado, hoje é um arquiteto para resolver problemas da humanidade. O Satya resgata isso, o Satya tem essa mesma característica do Bill, de ser um engenheiro. Ele não fala de receita, de número. O Ballmer era um cara mais de receita, de número, de execução. Então, por isso que o mercado não comprou bem. Pô, e tem um conceito muito legal que você falou, depois nós vamos voltar lá, que você era um evangelista da Microsoft. Exatamente. Chamava evangelista. Evangelismo, você seguia. Eu até tentei mudar o nome, porque achava que tinha uma conotação religiosa, mas na verdade não. É um nome conhecido nos Estados Unidos. Pô, e já falando profissão... de cloud 2010. 2010, exato. Porque uma empresa de plataforma, como muitas são, como Google, Microsoft, a própria Salesforce, que são inovadoras, lançam tecnologias novas a cada momento, você precisa criar a infraestrutura básica para que essa tecnologia seja conhecida pelas novas gerações, as novas empresas que estão surgindo, startups, e projetos referência nas grandes empresas. Senão a tecnologia não pega, porque é muito inovador. E cloud era uma dessas, né? Então a gente só fazia essas coisas de tecnologias inovadoras, especiais, que precisavam de você criar essa pavimentação dessa infraestrutura para depois virar um produto comercial. Então a gente estava falando das revoluções de tecnologia, né? Client Service, que levou 10 anos. Eu era chamado de diretor de inovação também. Desculpa. Porque como era ligado muito à inovação, então muitas vezes eu me apresentava como diretor de inovação. Então eu falava em nome da Microsoft tudo que era inovador. Entendi. E daí que eu fiz o TEDx, etc., porque eu fiz uma entrevista no Fantástico, em 2010 também, acho que foi, falando de como ia ser os próximos 10 anos na tecnologia, porque eu falava em nome da Microsoft sobre inovação. Foi legal demais. Pô, legal demais. Foi legal demais. Você está falando de inovação, de Microsoft, próximo ao Steve Ballmer, e falando de como seria o futuro da humanidade. 10 anos. Exato. E olha como é cíclico, né? Porque essa revolução de cloud, de nuvem, né? Ela foi muito importante, né? Porque você começou a tirar essa história de que, né, pessoal, tirar essa história de que todo software, aplicação tem que estar instalada num computador, tem que estar no seu celular, ou nem tinha celular, mas tem que estar fisicamente num servidor, e você começou a colocar as coisas na nuvem, em algum lugar, né? E todo mundo simplesmente põe uma senha e acessa as coisas. Isso é Imagina, antes, incrível. Se você fosse uma startup, imagina. Começamos um negócio, eu e Celso Sberner aqui começamos um negócio, criamos uma, sei lá... Solução qualquer de software. Eu tinha que comprar computador. É isso aí. Sou startup, não tem dinheiro. Como comprar isso? Vou ter que instalar sistema operacional, instalar a rede, instalar banco de dados.
dar manutenção nisso tudo. Aí, se eu conseguir vender, eu vou ter que comprar mais disso. Aí demorava, só para importar computadores na época, demorava meses. Então, a fricção para você criar uma solução do zero era muito alta. Pô, que loucura. Então, a nuvem, para mim, é um grande habilitador de inovação. Era considerado exagerado por falar essa frase, mas eu acho que marca bem o que eu quero dizer. Basta um teclado, um bom programador, você tem acesso a esse potencial infinito. Então, a possibilidade de você testar, inovar, que é errar, né? Inovar é errar, é testar, é infinita. A nuvem habilitou isso. Tanto para empresas grandes testarem novas coisas. Então, a empresa grande também precisava... É trabalhoso instalar, comprar computador, etc. Quanto uma startup. Então, nivelou, né? Abriu todos os horizontes para você ter inúmeras soluções a custo baixo. E surgiram coisas impressionantes. Inclusive, a última, OpenAI, faz uso puro de nuvem, ponto final. É isso. E agora nós estamos no começo, dessa onda maior da inteligência artificial generativa, né? Exato. A gente tinha uma expressão também forte, né, que falava assim, as pessoas, para não serem ignorantes, elas têm que aprender inglês e informática, né? Então, se pegar esses últimos 20 anos, falava assim, as pessoas chegavam para os seus filhos, olha, você tem que aprender inglês, você tem que aprender informática para não ser, né, o ignorante do século XXI. Você acha que a inteligência artificial é na mesma linha? Acho que sim. Acho que vai ser tão básico quanto você usar calculadora, saber fazer search no Google. Então, é necessário que acho que quase que qualquer profissional saiba usar, ao menos como uma ferramenta de produtividade. Eu, no meu dia a dia aqui, eu já estou viciado em ChatGPT, por exemplo. Eu comecei a testar, né? Sou um cara ligado à inovação. Então, hoje, eu tenho até uma dependência. Eu quero fazer um anúncio de um novo executivo que eu contratei, etc. Putz, eu li o currículo dela, li o LinkedIn, ela me mandou um texto, eu tinha que escrever um sumário. Joguei lá, faz o... Você tem que dar um contexto, né, no prompt, né? Finja que você é um executivo, etc., que está contratando uma outra executiva que tem que fazer um anúncio que seja engajante, bonito, etc. Joga os textos, mas eles fazem um resumo perfeito na hora. Uma loucura. Então, quantas horas eu ganhei nisso? Sei lá, umas 2 horas. Né? Então, é necessário. É necessário. Eu acho que quem não souber usar vai ter problemas em comparação com quem souber usar bem. E hoje não é mais... Hoje, aí eu comecei a usar demais esse negócio, o pessoal me critica. Pô, você está fazendo texto tudo em ChatGPT, tá bonito demais, não é você, não é... Não, legal, cara, mas eu pergunto, você usa calculadora? Você tem vergonha de usar calculadora? Não. Então é isso. Antigamente, quando eu comecei a estudar engenharia, não era permitido usar calculadora, porque você tinha que usar regra de cálculo, imagina. Pô, é ridículo, né, cara? Então, acho que não saber usar ChatGPT vai ser ridículo. Tem que saber usar. É básico. E tem algumas histórias, algumas profissões novas já surgindo, né? Que são os criadores, os engenheiros de prompt, né? Que é como o que você sabe escrever lá para extrair o máximo dos algoritmos e da máquina, né? Ao mesmo tempo, eu acho que tem muito hype também. A gente estava falando disso. E eu acho que também vai ser mais lento a adoção do que estão falando. Você não precisa tomar cuidado, né? Então, por exemplo, eu fuçando... Eu não programo há mais de 35 anos, né? Desde aquela época do A2. Eu sempre quis voltar a programar como hobby e tal. Eu falei, bom, vou tentar usar esse tal de ChatGPT para entender se ele pode me ajudar. ChatGPT me ajude a fazer um joguinho tipo Space Invaders, que é um jogo da década de 80, em Python. O que eu tenho que fazer? Ele me ajudou a instalar isso, instala aquilo outro. Me deu uma rotina, fiz lá, interpretei, começou a funcionar bem simples. Eram uns bloquinhos, poucos bloquinhos com um canhão atirando nos bichinhos, branco, funcionando mal. E fui fazendo mais perguntas e foi sofisticando o jogo. Hoje chama Kill Corinthians o jogo. Então, os invasores são logos do Corinthians, o canhão é um logo do Palmeiras, que mata os corintianos. Bem inapropriado para um podcast, mas enfim... Tem o joguinho? Existe esse? Tenho. Ah, bom, eu não tem o joguinho. Vamos... Depois a gente mostra uma grande criação. Está pensando em lançar esse jogo Kill Corinthians. Mas... Aí eu fui querendo sofisticar. O Space Invaders original tem bloquinhos que são barreiras que você tem que atirar, enfim. E fala, cria os blocos. Ele já começou a ter dificuldade. Quando o algoritmo começou a ficar complexo, ele começou a ter dificuldade e ele se perdia. Então tinha lá... Os invasores tinham uma certa lógica de movimento. Eu queria mudar essa lógica de movimento e o algoritmo já estava complicado. Ele se perde.
Então é difícil, ele tem limitações, né? Por enquanto. Por enquanto, mas ele não é tão revolucionário. Então, se você for um bom programador, que não é o meu caso, mas você tem que saber usar bem para coisas muito específicas. Então, não é assim um absurdo que vai substituir o programador hoje, né? Vai demorar um pouco. Aí você olha também no caso das empresas, que é o que eu faço hoje na Salesforce. A gente instala soluções em grandes corporações. Vamos supor um exemplo hipotético aqui, você seja uma empresa que venda hambúrguer, né? E você tem que treinar o algoritmo para falar com o seu cliente dos seus produtos, dos seus preços, das objeções comuns que os seus clientes possam ter sobre os seus produtos, sobre o seu serviço. E ele não pode alucinar e falar, vamos supor que você é o McDonald's, ele não pode falar do Burger King. Ele não pode... É muito complicado você treinar um algoritmo para ele ser educado e não alucinar e dar respostas coerentes sobre os seus produtos, sobre a sua empresa. É complexo, demora tempo. Ninguém sabe fazer isso. As empresas não têm cientistas de dados em quantidade, qualidade, para fazer isso rápido. Não é tão simples. Então, essa adoção revolucionária que vamos falar, precisa calma. Vai levar um tempo, né? Vai levar um tempo. Entendi. As pessoas são limitantes para a adoção de tecnologias novas. Assim como foi na nuvem, tem toda uma adaptação, aprendizado, etc. A gente é a barreira a ser superada para a adoção das tecnologias. Sim. Então, o humano... ele limita a velocidade com que a tecnologia é adotada, porque é adotada por nós. E a gente... Perfeito. Então, não é tão rápido. Não é tão rápido. Mas agora, quanto mais adesão tiver, melhor vai ser, pode ser mais rápido, mais eficiente, né? Então, fica aqui uma primeira grande dica, né? Aprenda a usar inteligência artificial, né? Porque a gente está no começo dessa revolução. Você sabe usar Google, sabe usar calculadora? Então vai ter que usar ChatGPT. ChatGPT e tudo o que vem junto dele. Exato. E vamos fazer para disso uma sua profissão, se você for um programador, se você for um executivo, qualquer coisa, advogado. Minha filha está estudando advocacia, ela faz o cara faz um contrato inteiro rapidamente. Né? Então você vai ganhar... você vai dar por usar esse contrato? Não sei, não sou advogado. Não, ajuste, mas acho que certamente aumenta a velocidade do que você pode fazer. Incrível, né? Incrível. E aí, então, esse é um lado tecnologia e inteligência artificial, né? Tem uma outra coisa que você já faz há um bom tempo e que hoje tem um nome mais chique e elegante, que é Customer Success. Né? Que é focar isso... O sucesso do cliente, traduzindo literalmente, né? Mas muitas empresas de tecnologia, e agora eu vi algumas assim fora de tecnologia, tem uma área de Customer Success. O que é isso? É inovador? Enfim, isso é interessante, né? Isso também é uma profissão que surgiu por causa da nuvem. O Mark Benioff, que é o cofundador da empresa que eu trabalho hoje, que é a Salesforce, ele criou o Salesforce na nuvem em 99. Naquele momento não existiam soluções empresariais na nuvem. E ele inventou um modelo de subscrição. Então, em vez de você comprar o sistema, instalar na sua empresa, pagar a licença daquilo à vista, do hardware também, etc., né? Ele falou, não, meu sistema está hospedado, entre aspas, na nuvem, e você usa como serviço, como se fosse um Netflix. E aquele modelo foi revolucionário, porque também tirou a fricção da adoção. Eu não preciso comprar hardware, não preciso instalar nada, não preciso ter especialistas que saibam isso, eu só pego e uso. Então, ele criou esse sistema de vendas, por isso chamava Salesforce, na nuvem, que pequenas empresas, naquele momento, adotavam do dia para a noite e começavam a usar. Revolucionário. Só que ele descobriu logo que esse modelo é bom, mas tem um problema. Você desliga, assim como você entra fácil, se você não enxergar valor naquilo, você desliga fácil. Então, usando a analogia do Netflix, se você não estiver assistindo filmes lá, ninguém da sua família estiver assistindo, você para de pagar. Por isso que a Netflix se preocupa em tanto ter conteúdo, em ser relevante para você, mostrar filmes que sejam relevantes. De pagar, pare de usar, né? Pare de usar e depois para de pagar. Então, Customer Success veio desse conceito de, se eu tenho uma solução em nuvem hospedada, eu tenho que garantir com que o cliente faça o melhor uso dessa solução, use bem, para ele não desligar. Desligar chama-se hoje no mercado de churn. Você evitar churn, que é a perda dos seus clientes. Já existia, de uma certa forma, que era a área de consultoria, que a gente trabalhou juntos, que era a área de pós-venda, que é a área que ajudava o cliente a adotar a solução. Mas ela ganhou mais relevância porque passou a ser central no modelo de negócio. Porque não é importante só vender, mas é também importante você não perder. Né? Não adianta nada você vender 10 clientes, se eu perco 5,
Assim, E o custo é maior. Eu tô com um balde furado. Né? Maior o custo você ganhar um cliente novo do que manter o cliente atual, exato. né? Eu já era CEO de empresa, etc. Eu não queria mais trabalhar em pós-vendas, porque eu achava que era mais chique ser presidente e tal. E recebi um telefonema de 2 pessoas espetaculares que poderiam estar aqui. Traremos. Um é o Maurício Prado, não sei se você conhece. Que tem uma história espetacular. Muito legal. E depois, uma ex-pessoa que foi minha chefa na Microsoft, chamada Maria Martinez, ela foi uma das criadoras desse conceito de Customer Success na Salesforce. Ela falou, não, volta para pós-vendas, porque aqui Customer Success é mais relevante. Não é só uma área de consultoria secundária pós-venda. Aqui é central na empresa. Inclusive, na Salesforce é um valor. Um dos valores da Salesforce que são praticados é Customer Success. Né? Se você não puder vender uma solução que seja realmente adotada, que traga valor, essa área chamava-se antigamente Customer for Life, cliente para a vida. Porra. Depois que mudou para Customer Success. Porque o objetivo é esse, é manter o cliente para a vida. E a gente, hoje, essa é uma área que tem diversos braços, desde educação. Então, a Salesforce, por exemplo, investe muito em educação através de um sistema chamado Trailhead, que é um sistema riquíssimo de educação em tudo, inclusive AI genérico, não só ligado a Salesforce, de graça, para que as pessoas conheçam a plataforma. Quem conhece a plataforma adota mais. Até a área de consultoria, que eu sou responsável, que ajuda os clientes a fazerem adoções dessas novas tecnologias de uma maneira mais ambiciosa. Numa empresa gigante, por exemplo, numa empresa de telecomunicações que tem centenas de sistemas legados, data lakes, integrações complexas, como que você instala uma solução na nuvem integrada com todo esse legado, dando valor para o cliente do meu cliente o mais rápido possível. Porque se não tiver, ele vai desligar. Pô, que mudança, né? Que você falou uma coisa importante aí. Antigamente, né, você ser pessoa de vendas te levava à presidência da empresa, como você foi CEO de algumas empresas, e esse parece que é onde estava o glamour, né? Você vender e gerar negócio. E de repente mudou o centro de gravidade, ou pelo menos equilibrou o centro de gravidade, que você ter sucesso nos seus clientes, né? Você ter o customer success. Exato. Né? E, pô, sucesso, estamos falando de sucesso ao brasileiro. Agora que eu vou falar Brazilian Customer Success. Exato. Mas não, é o sucesso. Você ter sucesso, o seu cliente usar a sua solução e continuar usando aquilo é essencial para o negócio. Mas pensa bem que é básico, né? É básico, mas não existia essa visão quando começamos a trabalhar, né? O episódio do Bush aqui, com você que está muito bom. Parabéns ao Bush. Um abraço. Carlos Bush, incrível. E a você pelo episódio. Ele fala muito, tem que se preocupar com o cliente. Essa é a coisa central. Customer Success é só isso, mas é básico, não é? É básico, mas hoje é legal. Você é a prova viva de que essa área é importante nas organizações, que existe a visão das empresas de tecnologia para trabalhar com isso e levar para o primeiro nível. Se preocupar que as empresas usem bem o seu produto. Né? Coisa mais básica, né? Já devia ser assim. Mas não é porque os KPIs, o mercado de ações... inverter um pouco a lógica, né? As empresas passaram a trabalhar, como o Bush falou, mais para os acionistas do que para os clientes. Sim, né? Sim. Isso corrompeu a lógica. Tem que dar produtividade, rentabilidade, crescimento. Ao cliente não importa, desde que eu esteja vendendo... Obviamente que isso paga um preço lá na frente. Então, acho que o Customer Success resgata algo que é bem básico. Se eu fosse um padeiro há 100 anos atrás, eu ia saber o nome do meu cliente, que hábitos eles têm, que horas que ele passa aqui para pegar o pãozinho... Se ele paga, como ele paga, como é que eu me relaciono com ele, qual é a família dele, como é que eu... Esse dono de negócio pequeno que conhece seu cliente e com isso prosperou, esse conhecimento do cliente se perdeu nas empresas grandes, né? Porque é difícil. Você conhecer o cliente hoje que... não vai passar na sua loja, enfim. Aí a gente pode falar de CRM, outras coisas. Não, a gente tem muitas oportunidades, existem muitas vagas hoje abertas, né, a procura de profissionais para trabalhar em áreas de Customer Success. Eu falo que toda empresa hoje trabalha com tecnologia, quer ter uma área de Customer Success, porque é que se usa a sua plataforma de forma adequada. É uma outra boa revolução. E aliás, você falou que eu sou mentor da Endeavor e aprendo muito mais com eles do que... Eu ensino certamente, aliás, é um segredo, eles não sabem disso. Agora vão saber. Agora vão saber. Mas você está de óculos escuros, está disfarçado. Não vão reconhecer você. E é gratificante.
E agora, Customer Success, eu costumo falar para eles, é muito mais uma filosofia do dono ou do board para baixo do que uma técnica. Porque dependendo do seu produto, a estratégia, a tática que você vai fazer para reter o cliente, para fazer ele usar bem o seu produto, para ele gostar da experiência do que você está provendo, é completamente diferente. Então não tem uma fórmula, tem que fazer isso, aquilo outro, aquilo lá. É muito mais uma filosofia de que eu preciso me preocupar em entender quem é o cliente, como ele adota meu produto, como meus produtos dão valor para ele e mudar constantemente. Sim. Porque as coisas mudam, o contexto dos clientes mudam, o seu produto evolui. Não teve um ano na Salesforce que a área de Customer Success não mudou radicalmente, assim, não é pouco. Não tem um ano que a gente não faça mudanças grandes. A gente testa coisas, não funcionam, testa outras, funcionam. Isso vai criando a área de Customer Success como ela é hoje. Portanto, é muito mais uma pegada do Mark Benioff para baixo, desde o dia que ele aprendeu que ele tinha que entender por que os clientes desligavam o sistema, até hoje. Que até hoje os clientes desligam o sistema ou não usam mais por motivos diferentes. E tem, enfim, uma série de técnicas que você tem que aprender. À medida que a empresa escala, você não pode ter um exército, um batalhão de pessoas para atender seus clientes. Como é que você faz essa experiência ser escalável? Então, aí sim, talvez tenha algumas táticas de Customer Success, de como tornar essa tecnologia escalável. Trailhead, essa plataforma, por exemplo, é uma delas, que são importantes. Mas isso é Customer Success, é voltar às origens de... Agora, isso não existia lá no começo, né? Não. Quando você viveu todas as ondas de tecnologia, é muito que vai parecer que você tem 100 anos de idade, uns 180 anos de idade, mas... Exato, eu tenho. Mas você tem aí uns 120 anos de conhecimento acumulado na sua pouca idade. Na sua pouca idade. E aí você viveu todas essas ondas, né? E isso te ajudou a formar. Você viveu a onda do RP, né? Do MRP. Do MRP. Nós vivemos. Né? Nós vivemos essa onda do... se conheceu. Que as pessoas, a maioria não vai saber o que é, mas é uma coisa do século passado chamado MRP. Século passado mesmo. E RP no século passado, literalmente. Isso te ajudou? Você começou PwC, consultor, já começando a falar um pouco da sua carreira. Como é que foi essa base aí de consultor PwC? Foi muito importante, né? A gente aprendeu com coisas pioneiras e aprendemos errando. Aliás, histórias de sucesso, a gente precisa incluir fracassos, né? Nas histórias. Eu achei importante falar dos fracassos. E aprendi errando muito porque a gente está fazendo coisas pioneiras. Eu aprendi saindo da faculdade, no último ano da faculdade, eu participei de uma empresa chamada Digigraph. Na época existia reserva de informática, não se podia importar produtos de tecnologia, porque o Brasil queria criar a sua própria indústria de tecnologia. E participei de um projeto do mouse, o primeiro mouse brasileiro, que era sofisticada na época. Porra. E lá eu aprendi que eu queria bolar coisas e concretizar essas coisas. Né? Mas logo aprendi depois que no Brasil tinha poucas empresas que criavam projetos, produtos do zero, que faziam design do zero aqui. E aceitei um conselho do meu pai, que esse sim é sucesso à brasileira. Sim. Né? Esse é de verdade. Depois, se você quiser falar com ele. Professor Sérgio Deildíssimos. Professor Sérgio Deildíssimos tem livros. Eu estudei os livros dele de contabilidade na faculdade de administração, que é o seu pai. Esse sim. De verdade, né? Não, você também. A família está incrível. Não. E meu pai falou, por que você não vai trabalhar numa empresa de consultoria? Porque lá você faz projetos do começo, meio e fim, e você vai fazer projetos em diversos tipos de indústria, e um dia você decide o que você vai fazer. Bom, eu sou consultor até hoje. Porque na consultoria você tem esse prazer de bolar uma solução, falar com o cliente, entregar essa solução. Eu sou ansioso, então essa realização de você entregar coisas é importante. E fui muito feliz na Price, onde eu te conheci. E a Price começou a adotar o primeiro MRP, o Material Requirement Planning. Sim. E a Price me ajudou muito. Agradeço hoje, nunca fiz esses agradecimentos ao Luiz Meser, ao Lozinski, né, toda essa turma que me ajudou demais. Eles aprovaram que eu fizesse um mestrado em engenharia de produção junto. Que bacana. Com o trabalho. Um dia por semana, eu e o Marcos Piano, que também é um caso de sucesso brasileiro. Sem dúvida. Vai estar aqui em breve com a gente. Vai estar aqui. Fizemos o curso. A gente não acabou fazendo a dissertação, mas fizemos os créditos. E foi muito útil ligar a teoria com a prática de algo que era inovador, o MRP.
O MRP, basicamente, as empresas todas tinham sistemas fragmentados. Então, tinha o sistema de compra, o sistema de contabilidade, o sistema de contas a pagar, o sistema de contas a receber, o sistema de venda, o sistema de produção, tudo separado. Quando tinha sistema, né? O MRP veio integrar tudo isso e depois virou o ERP. E aí esse cara aqui era um dos gênios da parte de finanças. Gênios é exagero, só estudei lá um pouco. Mas isso é importante, né? Você me preparou aqui para a entrevista, você vai fazer a pergunta no final, a definição de sucesso, né? Vou. Já adiantando aqui, acho que sucesso tem muito a ver com excelência, a perseguição da excelência constante, né? E por isso atrai pessoas, e relacionamentos são importantes também para o sucesso. Depois a gente fala mais disso. Nós vamos chegar lá. Mas não quero quebrar o ciclo, mas eu respeito você, comecei a respeitar primeiro porque você era um cara bom em finanças. E aquilo era complementar e eu não consigo entender finanças até hoje, contabilidade. Eu era um cara de produção. Então essa complementaridade ajuda. Bom, e aí conta que você também é um cara espetacular com as pessoas, fácil de se lidar, gentil, colaborador. Todo mundo gosta do Celso, né? Pô. Então qualquer coisa que o Celso pedir, a gente vai fazer, até vir com conjuntivite. Aprendi boa parte disso com o Paulo Iodícibus, né? Meu mentor e chefe, e que trabalhamos juntos, assim, uma inspiração, cara. Mas você tem razão, nós vamos voltar nisso no final do sucesso. Enfim, acho que sem querer, eu participei dessa primeira onda. Eu não sabia que o MRP viraria RP, que RP viraria uma onda. A tal da SAP, SAP, que depois que eu saí da BAN, eu fui trabalhar na SAP, era a coqueluche do mercado, é até hoje o padrão usado pelas grandes empresas do mundo inteiro, junto com outros sistemas, da Oracle e tal. Mas era uma grande onda, eu não sabia que eu estava surfando aquilo. Depois que eu vivi aquilo tudo, comecei a me ligar que a tecnologia tem ondas. E essas ondas cada vez mais rápidas, cada vez maiores, cada vez mais velozes, que você tem que aprender a surfar essas ondas. Se você não surfar essas ondas, ela te afoga, se você for um profissional de tecnologia. Então, não foi intencional naquele momento, mas eu percebi que eu preciso aprender a navegar ondas. E para aprender a navegar ondas, você tem que estar aprendendo o tempo inteiro. Então, hoje eu tenho que estar fuçando em AI com 60 anos de idade, etc. Porque se eu não fuçar, eu não vou saber falar com o meu cliente que quer usar esse negócio. É isso aí. Eu não tenho vocabulário para falar com o cara. Então, você tem que estar estudando o tempo inteiro, você tem que ser um aprendiz constante. O que naquela época, por sorte, eu consegui fazer o mestrado para aliar com a prática, o que foi muito útil. Hoje eu faço informalmente, estudando podcasts como esses, lendo coisas, instalando coisas nas minhas máquinas, etc., fazendo trailhead, o dia inteiro. Eu todo dia dedico 1 ou 2 horas para estudar alguma coisa, para entender as ondas. Educação é mandatório, não é? Mandatório, é inegociável, né? Inegociável. Em tecnologia, então, ela te afoga mesmo. Te afoga mesmo. Tem um ponto interessante, cabem, acho que, 2 pontos importantes. Primeiro, essa PwC, onde começamos a trabalhar lá, muitos anos atrás, essas big de consultoria, né? E você passou também pela Deloitte, eu passei pela UI, pela Ernst Young e a Accenture, Arthur Andersen. Essas bigs são muito recomendáveis, né? Eu recomendei para minha filha, para os sobrinhos, para amigos, assim, começar a trabalhar nessas grandes empresas de consultoria, se tiver oportunidade, se tiver uma vaga, inscreva-se na vaga e vá trabalhar lá, porque são escolas. São escolas. São escolas estruturadas, globais, que você forma, e até hoje. Exato. Muito sucesso essas. Imagina, você é um jovem recém-formado, sabe nada de coisa alguma, e você, eu me lembro assim, você é filho do Sérgio Iodícibus? Sou. Você entende contabilidade? Não. Então, mas você vai entender. Está aqui um livro sobre custo ABC. Você vai ler amanhã, vamos te apresentar como um especialista em custo ABC. Mas eu não sei nada. Contabilidade não se transmite geneticamente. Né? Eu sou um cara de microcomputador, eu sou engenheiro mecânico. Não. Você é filho do Sérgio. Bom, aí você aprende a se virar. No dia seguinte, você está lá numa grande empresa. Hoje é um pouco melhor do que eu estou falando, não é tão improvisado. Mas você tem que aprender todo dia para poder dar soluções para os grandes clientes que essas empresas vendem. Então, você cresce muito rápido. Bom, até hoje eu sou um cara que no RP a gente fez lá as customizações, localizações. Eu era o cara de contabilidade de custos. Porque ele me perseguiu anos, né? Foi por causa do primeiro dia na Price.
Eu trabalhei na auditoria há um bom tempo, que dá essa base de finanças para você. Então, o que você falou de finanças é porque eu era auditor. Você tem que aprender. Falou assim, vai lá, você vai auditar as empresas. Você vira e aprende, estuda e te dava material e treinamento. Muito legal. Esse é o primeiro ponto, que são escolas, né? E o segundo, que eu vou fazer um capítulo à parte, que tem uma empresa chamada BAN, que nós trabalhamos. Eu trouxe até o logo da BAN aqui, só ver se a gente acha o logo da BAN pra gente matar um pouco da saudade. Olha! Tá antigo, porque essa é a melhor resolução que tem disso aqui. Mas mostra bem quanta experiência nós temos. Mas não falar a idade. O que foi essa experiência de BAN que você teve? O que aconteceu? Foi espetacular, né? Porque a BAN era uma empresa holandesa que era representada pela Pricewaterhouse, então a Price vendia os sistemas da BAN aqui e criou uma área lá com uma garotada, né? Eles devem ter pensado, vamos ver o que dá esse negócio aí, né? Nem sabia que ERP seria uma onda. Era uma coisa bem experimental, bem inovador por parte da Price. E começou a dar certo. A gente vendeu para Philips, a gente vendeu para Alcoa, a gente começou a vender para gente grande. E a garotada começou a implantar esses sistemas lá. E a gente teve que criar quase que uma empresa do zero. Quando a gente saiu da Price, tem N histórias dessa garotada saída. menos de 30 anos, né? Muito menos de 30. 23 bem anos. Menos de 30. A banca, quando a gente começou, tinha 20 pessoas na Holanda, uma empresa holandesa. Vendemos clientes. A Philips era a maior empresa holandesa no mundo. E eles abriram os olhos e resolveram criar a subsidiária brasileira aqui. E fomos nós trabalhar nessa subsidiária brasileira. Então, era uma startup que a gente fazia o que queria. A gente podia bolar a política de venda, a política de consultoria, criar área de suporte, como ia a metodologia de implantação nos clientes, porque era uma empresa muito nova, mas a gente tinha funding da empresa para trabalhar. Então, a gente não tinha que se preocupar em pagar salário, problemas típicos de uma startup. Então, era uma startup sem os problemas de startup. Eu acho que nunca mais vai existir uma combinação tão deliciosa, tão gratificante quanto essa, porque a gente pôde criar um negócio sem grandes problemas desse grande negócio. Claro que tinha o desafio de vender e entregar para os clientes, já era bastante, mas a gente não se preocupava com a infraestrutura. Né? E vendíamos, e deu certo. A BAN era uma empresa incrível, inovadora na época, né? E aquilo catapultou minha carreira por conta disso, que a gente ficou conhecido, acabei indo para SAP. De todos nós, a minha também. Naveguei, acho que o início da minha carreira foi todo graças à BAN. Tenho certeza que nesse momento a gente tem muita gente ex-BAN que vai estar assistindo essa parte e vai se identificar. Porque, além de tudo, era um pessoal jovem, nós estamos falando de década de 90, né? Pessoal jovem trabalhando e muita gente competente e se trabalhava muitas horas por dia, mas se via resultado, né? Então acho que vale uma ressalva, eu fiz questão de trazer que você é um dos mentores isso aqui no Brasil. Deu certo no Brasil, falou, então vamos criar BAN América Latina. Isso. Aí fui convidado a ajudar a criar a área de pós-vendas, entre aspas, Customer Success, na América Latina. Garoto, ajudando a abrir escritório na Venezuela. Na época, a Venezuela podia se fazer negócio. Colômbia, Argentina, México. Uma experiência, minha primeira experiência internacional. Fui viver fora. Meu filho nasceu nos Estados Unidos. E você virou o cara do Brasil. Foi promovido, um moleque promovido a diretor de serviços. E era bem difícil o processo de promoção. Falou, Celso, eu estou indo para Miami e você é agora o cara do Brasil. Era bem fácil, não tinha RH para criar política de entrevista, eu nomeava as coisas. Tem uma passagem que eu nunca vou esquecer, pessoal, e aqui vou elogiar o Paulinho, porque nessa época de RP, né, alguém falou assim, poxa, a gente precisa centralizar o suporte, como vai fazer os chamados, como é que será que funciona? E ninguém sabia, né? Uma reunião, o diretor falou assim, puta, como é que funciona isso? E de repente, esse cara aqui em 3 dias, ele passa um fim de semana e segunda-feira você volta com o manual da central de suporte. Pessoal, isso é assim, criei aqui como tem que funcionar a central de suporte, assim vai ter essas áreas, essas pessoas, a gente vai centralizar o chamado. E todo mundo de boca aberta, assim, porra,
Quinta-feira a gente não sabia o que era isso. Segunda-feira o gênio real volta com tudo estruturado, mapeado. Eu falei assim, puta, esse é o cara... Não sei se você lembra disso, mas eu falei assim, pô, o cara em 3 dias inventou tudo, que é o modelo que se bobear, se usa até hoje. E é o precursor do Customer Success. Você, Customer precursor. Você é o precursor disso lá na época da Ban. Acho que vale a ressalva aqui. No fundo, eu gosto muito disso e acho que é por isso que eu estou tão feliz hoje na Salesforce, porque eu voltei às minhas origens, né? Mas eu usava uma tecnologia revolucionária para a abertura de chamadas chamada fax. Você lembra? É verdade. Chegava os chamados... Então, os clientes abriam o chamado por fax, vinha escrito, aí o cara tinha que ler. Enfim, era isso. Incrível. Tá? Muito legal. Essa é a ressalva da Ban, que acho que ajudou muita gente a ter o sucesso brasileiro aqui. Teve fracassos aqui que me ensinaram também. Acho que é importante falar de fracasso. Eu fui mandado embora da Ban, porque isso foi uma lição importante para mim. Agora até fico mais à vontade de falar isso, porque teve o caso do Sam Altman com a OpenAI, obviamente guardadas as proporções. Foi parecido, né? Como começou a dar certo, alguém decidiu colocar gente experiente para tocar os negócios, que possivelmente era a decisão certa. Mas a gente, garoto, se rebelou contra aquela... A gente não, eu, né? Eu não vou falar em seu nome aqui, mas... Contra esse negócio. E começamos a conspirar contra a empresa, né? Enfim, isso me levou a ser mandado embora. Porque não foi legal. Eu devia ter feito de uma maneira aberta, transparente, etc. Mas foi uma lição importante. No fim, deu certo porque a gente já era conhecido no mercado, etc. E pessoas importantes como Silvia Martins, minha ex-cunhada, Marcos Peano, me colocaram em contato com o Augusto Pinto, que era o presidente da SAP na época. E me levaram para a SAP, que essa sim virou o padrão. A grande referência de RP. No então, mundo, né? No fim, um pouco da qualidade, talvez, que eu tivesse, pioneirismo naquilo, daquela onda, me levaram para a empresa de ponta. Mas o fracasso foi importante também. Sim. Como lição. Né? Sim. Sofri muito. E depois desse lado do SAP, teve essa história da Microsoft, que acho que foram quantos anos? Você ficou lá? Uns 10 anos? 11 anos na Microsoft, né? Isso. E ali foi acho que ali também mudou a história, que não era RP, aí virou tecnologia como um todo, né? Sim. A Microsoft é uma plataforma muito grande, né? Desde jogos, mouses, teclados, computação em nuvem, Office, banco de dados, sistema operacional, sistema de gestão de identidade, infraestrutura, antivírus. Sim, o portfólio da Microsoft é monstruoso. Você tem que falar de tecnologia como um todo. Eles são um mega criador de plataforma. Né? Então foi muito gratificante para mim. Eu fui convidado por um amigo, aliás, relacionamentos são importantes na carreira, né? Sem dúvida. Para mim, carreira é competência, skill e relacionamentos. O Rogério Brecha, abraço, que também é um sucesso à brasileira. Sim. Falando com o Emílio Meoca, esse mega ultra sucesso à brasileira, reportava para o Tim Cook na Apple, até pouco tempo atrás. Falou, você está precisando de um cara de consultoria, conheço aqui o Paulo e tal. Aí fui convidado para trabalhar na área de consultoria da Microsoft, que na época tinha... E aí foi engrandecedor porque era falar de tecnologia. Que projetos você pode fazer de tecnologia no CP? Qualquer coisa. Que legal. Né? Que legal. Então foi muito bacana. E para ser líder dessas empresas, né? Quando a gente olha a sua carreira, você é líder de multinacionais, das Big Techs, né? Tem algumas características, você já falou algumas aí, né? Relacionamento, tudo, mas como é que faz para ser líder por tanto tempo e com tanto sucesso aí, cara? Cara, não sei bem se tem uma fórmula, né? Mas, enfim, eu acredito, por exemplo, em líder em Big Techs desse tipo, né? As pessoas são todas excepcionais, né? Entrar numa Microsoft, na Salesforce, nesse tipo de empresa é tão difícil ou mais quanto entrar em Harvard, em Yale. É um grupo selecionado. Então, essas pessoas são especiais. Elas são talentosas. Então, eu acredito, e eu tenho uma oportunidade incrível de trabalhar com essas pessoas. Eu me sinto honrado em trabalhar com eles, não importa o nível e a hierarquia que eles estão lá. Então, primeiro, todo mundo tem que ter voz ali. Eu gosto de pessoas que me desafiam, não importa o nível hierárquico que elas estão. Criar um ambiente onde as pessoas podem falar o que pensam, o que elas são, ter liberdade. Liberdade está ligada à felicidade, está ligado a sucesso, enfim. E eu acredito muito em criação de propósitos, né? Desde o nível macro, nós existimos para fazer tal coisa, etc e tal. Porque você acorda todo dia, você tem que saber explicar para sua mãe e para sua avó o que você faz. Aliás, eu não sei direito até hoje explicar para minha mãe, mas Fácil. É bem complicado.
Isso é um propósito, porque as pessoas precisam de propósito. Até você aterrissar o propósito do departamento e da área, né? E aquilo você liga facilmente com um indicador, alguma coisa que você mede, etc. Tem clareza nas definições do trabalho, né? Etc. Ao mesmo tempo que você tem que permitir liberdade, desafiar, inovador, permitir que as pessoas tentem, errem, aí aprendam com aquilo e evoluam, eu hoje acredito muito na disciplina de execução também, como uma ferramenta, né? A empresa não é uma zona total. Então você tem que ter cadências, tem que ter disciplinas, tem que medir coisas constantemente, até para saber se está errando, se está indo, não está indo, para mudar, né? Então, cadências e disciplina é algo que talvez na Band não tivesse muito. A gente tinha só o lado de criação, vamos que vamos, blá, blá, blá. Hoje, na Microsoft, que era uma máquina de execução, eu aprendi a importância da disciplina junto ao que parece ambíguo, né? Essa habilidade de você criar, ter propósito. Eu acredito também em você tentar entender qual é o potencial e qual a área em que cada pessoa brilha e ajustar essa posição para aquele talento específico. Em vez de você tentar enquadrar as pessoas em caixinhas pré-definidas, que se cada um está fazendo um trabalho um pouquinho mais feliz e não acha que aquilo é trabalho, está engajado, ele vai entregar 10, 20% a mais. Imagine isso numa área que tem 100, 200, 300, 400 pessoas, cada um entregando 20%, 10% a mais, porque está feliz. É simples. A área vai bombar, é óbvio. Eu persigo muito pouco, parece utópico, a felicidade no trabalho, né? E é isso. Que bacana isso. Tem uma coisa muito legal que eu vi que você falou, que é autoconhecimento, né? Então, em algum momento aí, eu fuçando um pouco nas suas coisas, ela assim, eu fiz um curso, um teste para eu me conhecer melhor, meus sentimentos, minhas reações. Que teste é esse que você fez e o que deu? Enfim, eu acho que um grande problema das pessoas são os pontos cegos, né? A gente não sabe os seus pontos fracos, vulnerabilidade. A gente sempre superestima o que você acha que você é e subestima aquilo que você não sabe sobre você mesmo. Isso aí eu aprendi com a Paula Belisa também, outro caso de sucesso. Também agradeço muito a Paula na minha carreira. Então, você se autoconhecer também é um exercício constante. Existe um livro importante chamado FYI, For Your Improvement, que ele enumera dezenas de competências. For Your Improvement. For Your Improvement. É um livro de referência, não é um livro para você ler, mas ele tem lá dezenas de competências. Se você não tem, se você tem, se você overdo a competência. E as primeiras edições do livro tinham lá career blockers. Não importa se você é ultra competente, você tem todas as competências da estratégica até operacional, mas se você tem algum bloqueador de carreira, sua carreira está comprometida. Por exemplo, arrogância. Então, você pode ser um cara espetacular, mas se você for arrogante, a definição de arrogante é você não sabe ouvir, você vem com a ideia pré-definida e tenta impor essa ideia sobre tudo, sua carreira está bloqueada. Acabou. Você pode ser um gênio sobre qualquer assunto. Acabou. Então, você tem que primeiro se autoconhecer para evitar seus career blockers. Depois, se autoconhecer para melhorar áreas em que você não sabe que você não é tão bom assim, né? Um dos testes famosos, que é o MBTI, que é baseado na teoria do Jung, do Carl Jung, que são arquétipos. Todo mundo tem um estilo de pensar, né? Um estilo de pensar, não está certo nem errado. Então, você falou até com o Bush sobre isso. Então, o primeiro estilo é se você é extrovertido ou introvertido, por exemplo. O introvertido é aquele cara que pensa antes de falar e que não, tipicamente, vai o cara que vai criar o relacionamento de cara, etc. O extrovertido é aquele que fala pensando, fala ao mesmo tempo que toma mais riscos falando. Não tem certo e errado. Existem situações onde é melhor você ser extrovertido e onde é melhor você ser introvertido. Então, um tem que aprender um pouco com o outro. Então, eu sou naturalmente introvertido. Eu não sabia, só aprendi quando eu fiz o teste. E aí eu pensei que eu perdi dezenas de oportunidades em reuniões que eu vou fazer com um executivo, que eu vou ver uma vez na vida. Se eu não falar nada, perdi a oportunidade. Então, eu tive que aprender a exercer extroversão. Que legal. Para um introvertido, isso é difícil. Então, eu aprendi técnicas do tipo... Faça um disclaimer. Fala, eu não tenho bem certeza do que eu estou falando, mas eu acho que é assim, assim, assado. Porque mentalmente, quando você faz esse... Sim. Desculpa o termo em inglês, eu nem sei em português. Disclaimer. Você se protege se você estiver falando bobagem. O introvertido tem medo de falar bobagem, né? Aí você aprende que 90% das vezes que você falar, as pessoas até que gostam. Falam, então não foi tão bobagem assim. Você fica mais confiante em falar.
E quando você falar bobagem, ninguém vai ligar também. Não é um preço tão alto a se pagar. Né? Você tentou. Então, não é tão difícil exercer extroversão para quem é introvertido. Mas demorei anos para aprender isso. Uma dica dessa muda a carreira da pessoa, cara. Sim. Imagina se você é um introvertido e não fala nada nunca. Nunca você vai ser conhecido, nunca ninguém vai te promover, nunca ninguém vai te dar uma oportunidade. Então, a introversão eu acho um mega problema para a carreira, assim como o excesso de extroversão também. Que é o contrário, que eu ia falar. Que é o cara que só fala extrovertido, que eu também, se bobear, sou um pouco mais extrovertido, você aprender a pensar mais antes de falar. Exato. A ser um pouco mais introvertido no sucesso. Mas o importante, e aqui fica a dica que peguei para mim já, e estou aprendendo muito com esses episódios de podcast, assim, é se autoconhecer. Ir lá, fazer o teste. Né? Esse teste, existem vários, na verdade, né? De você, para se conhecer. Ou cursos, né? Ou cursos e entender mesmo onde você está formalmente, não só achar, né? Eu acho que eu sou isso, eu acho que sou aquilo. Vamos formalizar isso, né, galera? Outra coisa de autoconhecimento importante é você entender os seus valores, né? Uma dica para você saber quais são os seus valores é quando alguém fala ou algum contexto te provoca algo que você fica irritado. Significa que possivelmente algum valor seu foi ferido. Eu também fiz um curso, esse foi mais profundo, de uma semana, pela Microsoft, com um cara espetacular, chamava Stan Slap, um professor. Ele era PhD em liderança. Ele estudou toda a liderança, dos bons aos ruins. Não vou falar os nomes aqui, porque senão o YouTube pega. Ele pegou desde péssimos líderes que movimentaram massas para fazer coisa horrorosa, até líderes bacanas como o Gandhi e tal. E ele entendia que esses caras todos, eles eram íntegros com os valores deles. Os valores ruins ou bons, eles acreditavam tanto naqueles valores que aquilo liderava massas. Porque eles estavam falando a verdade do ponto de vista deles. Eles acreditavam muito no que eles estavam falando e aquilo liderava a massa. E por que porque aquilo eram valores deles. Então ele fazia todo um exercício para você regredir, entendendo a sua infância, as suas influências, doenças, tragédias da sua vida, etc. Você entender coisas marcantes que criaram os seus valores. Então, eu entendi, por exemplo, que integridade é um valor meu quando alguém tenta fazer algo fora, ilícito, errado, corrupto. Isso me irrita demais. Esse é um valor que eu herdei do meu pai. Ele me influenciou demais. Foi diretor do Banco Central, perseguiu corruptos antes. Sim. Enfim, tem N histórias aí. Antes da mídia divulgar. Antes da mídia divulgar. Isso foi marcante para mim. Então, eu não tolero falta de integridade. Então, eu atuo forte demais quando... Então, é bom você se conhecer, porque quando alguma coisa mexe com você, você vai reagir. Às vezes, você reage até mal, né? Porque aquilo mexeu com um valor. Então, é muito importante você se conhecer. Muito legal. Para você moderar, ampliar suas características. É isso aí. E trilhar o seu caminho de sucesso. Trilhar o seu caminho. Que legal. Como é que você equilibra a vida pessoal e profissional hoje, cara? Não equilibro. Não equilibra, está desequilibrado. Não, assim, também é o seguinte, cara. Vi uma palestra do Jack Welch uma vez, que ele fala, essa coisa de work-life balance não existe. Né? Isso é porcaria. Você tem que estar feliz fazendo o que você gosta. Você está feliz fazendo o que você gosta, você vai ser um cara encantador, feliz com a família, feliz com a esposa, feliz com os filhos. Se você vai trabalhar mais ou menos horas, isso não é o importante. Você tem que ficar bem com você mesmo. Então, eu perdi um pouco essa preocupação em tentar ficar me balanceando. Claro que eu acho que eu tenho a tendência a exagerar para o lado do trabalho e ser mais ausente no lado familiar. Tento prestar mais atenção nisso, né? A pandemia acho que foi muito educativa, né? Porque no começo não existia vacina, não existia nada. Falei, bom, eu tenho que me cuidar. Né? Cuidar e ficar em casa. Então, eu aprendi a importância da alimentação, me alimento um pouco melhor. Comia só porcaria hoje, como menos porcaria. Não sou perfeito, em hipótese alguma. A importância do sono. O sono é transformador, né? Vital. Não é fácil essa parte, hein? Tem que medir o seu sono. Eu fico preocupado se eu não dormir sono profundo em torno de 1 hora. Meu dia será pior. Então, você ter higiene do sono é importante, porque é o momento que você reconstitui sua memória, neurônios, etc. Não faço esportes. Tá ruim isso. Isso tem que dar uma caminhada, pelo menos, alguma coisa. Eu pus na minha cabeça... Eu gostava de esportes de pontos, né? Porque preciso do estímulo. Fazer esporte de esteira, essa coisa, para mim é um sacrifício enorme.
Mas eu pus uma meta de voltar a jogar bola quando eu tiver 60 anos. Porque se eu for jogar hoje, eu me quebro. Não dá muito pesado. Eu voltei a jogar bola. Você falou. Toda quinta-feira. E 40 plus, é uma galera muito legal. Tem que 45 só pode andar plus, sem correr. 40 a 63 anos e depois falarei, te convidarei no detalhe para você voltar lá, que é um futebolzinho muito legal. Voltei. Se for permitido só andar sem correr, eu esse aí. É esse aí. Eu vou te dar um presente para ajudar na sua vida pessoal, que é uma cerveja artesanal. Ó. Obrigado. Dá uma olhadinha. Obrigado. Essa aqui é a Hiller. Hiller é esse cachorrinho que tá aqui, ó. Muito bom. Isso aí é uma se você vê, é uma versão personalizada para o sucesso brasileira. Olha só. Tá no rótulo aí, na então verdade. Não vou nem beber, vou guardar. Que é essa aqui, ó. Essa aqui que é a Hiller, tá aqui, ó. Sucesso a brasileira. Muito bom, vou guardar de troféu desse podcast. Não, você tem que tomar, senão ela estraga daqui a algum tempo. Você tem que tomar. Ela é artesanal. Então, sei lá, em 2, 3 meses você vai ter que tomar e depois você entra lá no Hiller lá e compra outra aqui. A história, quem fez isso aqui é um sócio meu da Multi, que ele... Legal. E tem uma história de sucesso brasileira, porque aqui ele planta o lúpulo. Na verdade, até a cerveja é o secundário. Ele quer plantar o lúpulo e está plantando, que é um desafio, que o lúpulo é uma coisa muito europeia e em outros lugares. Mas eles estão conseguindo fazer e faz essa história da cerveja. Muito legal. Essa aí é sua para você parar lá no trabalho, tomar uma cervejinha, depois você conta para nós. Essa história que vem do Tídio, ele é um dos sócios da Multi. A Multi é empresa também que eu trabalho também, um dos apoiadores aqui do projeto Sucesso Brasileira. O Tídio não trabalha mais, ele só faz cerveja, né? Ele foi para... Não quer saber essa história de tecnologia. Foi ser feliz. Pode ser feliz fazer tecnologia também. Sem dúvida. Aqui a gente é muito feliz na Multi, cara. E na Multi a gente faz essa história, que é também o que eu aprendi a fazer contigo lá no século passado, literalmente. Literalmente. E a gente faz consultoria de TI. Esse é o time da Multi. Que legal. Tem poucas mulheres no time da Multi, como você percebe. Muito bem. E aqui não tem, tem toda a parte de RH, de seleção, de recursos humanos, de tudo. Parabéns. E eu tive aqui com algumas pessoas, né, falando assim, mas só tem mulheres no RH? Eu falei assim, não, aqui a gente tem a diretoria comercial, a diretoria de RH, tem as executivas de conta, então tem uma representatividade de mulheres lá na Multi. Parabéns. Muito grande. Parabéns mesmo. Então elas estão na liderança, não são só... Acho que aprendi nessas multinacionais também a importância da diversidade e inclusão. Acho que essa é uma das coisas que o líder tem que ter também, né? Essa preocupação. Isso é muito legal. Isso é difícil. Isso aqui é um sucesso Inclusão brasileiro. real é difícil. Parabéns. Eu tenho que fazer aquela pergunta lá para você do que você já deu muita dica, mas se você puder resumir, o que você entende por sucesso, Paulinho? Cara, no começo da minha carreira eu perseguia sucesso da maneira convencional. Eu queria fazer uma boa faculdade, depois da boa faculdade eu queria ter um bom emprego, aquele bom emprego eu queria fazer bem aquele emprego, eu estudava junto para poder entregar os projetos para os meus clientes, que eu achava uma responsabilidade incrível. Eu queria, obviamente, tive a visão de que sucesso também eram bem materiais, etc. E foi importante, porque hoje eu experimentei e descobri que isso não é sucesso. O sucesso é o processo, né? Esse processo de perseguição constante à excelência. Eu vi uma vez uma palestra do Clóvis de Barros, aquele filósofo que fala palavrões, muito engraçado. Ele falava da definição de felicidade através de vários filósofos. Ele fala que Aristóteles falava que felicidade estava relacionada à excelência, à perseguição da excelência, o máximo do potencial do ser humano. Né? Quando você está chegando no máximo do seu potencial, você vibra, você tem mais energia, você está mais feliz, você se realiza, você supera dificuldades, você é reconhecido. Com reconhecimento, você agrega pessoas em torno de você. Né? Então, essa perseguição constante para ser um pouco melhor, em qualquer dimensão da profissão mais simples, a de tecnologia, é importante, né? Vamos pegar uma profissão que a gente julga ser simples, que não é, lixeiro, por exemplo. O que seria do lixeiro se ele não quisesse melhorar todo dia como ele persegue o caminhão de lixo, como ele usa a luva, o equipamento dele, como ele joga o lixo lá, deve ter uma série de técnicas. Ele tem que ver beleza naquilo para aprender e melhorar e ser feliz, né? No fim, acho que é uma perseguição da felicidade através da excelência. Que legal. E aí, então, você já deu um monte de dicas, né? Se você puder também dar as principais dicas para alguém chegar lá como você chegou, cara.
Cara, eu acho que uma coisa é assim, eu não gosto muito dessa coisa do chegar lá e tal, porque esse é o processo que eu acho que vai existir o chegar lá, importante. Talvez, né? Não vai existir. Né? E se você se preocupar sempre com o próximo estágio, você está mais infeliz. Porque quando você chega lá, você vai, puta, não é tão assim também. O chegar lá é mais importante até para você descobrir é isso mesmo ou não é. Eu cheguei em algumas posições que eu não dei certo. E eu voltei atrás e falei, pô, isso aqui não é para mim. Então, eu queria ser CEO, não dei muito certo como CEO naquele contexto, talvez dei em outro. Então, é importante você perseguir coisas até para você se aprender, você testar, né? É o princípio do MVP, testa as coisas, tem ambições, crie processos, projetos de vida pessoal, teste até para saber se aquilo é para você mesmo. Então, não tem muito chegar lá. Acho que é isso, é você ter um compromisso de autoconhecimento, estudar, superar dificuldades. Vou entrar naquele chavão da resiliência, mas é verdade. É verdade, né? Não acredito muito que paixão, você reconhece seu talento, o talento cai do céu e você persiga a sua paixão. Acho que isso é um erro que se promove com jovens, né? Persiga a sua paixão. Que paixão? A paixão do cara quando está no começo é jogar videogame, como era a minha paixão. Né? Você só vai reconhecer o que você gosta ou não gosta ao fazer. Sim. Quebrando a cara, sendo reconhecido ou não, né? E aí você vai encontrar a sua vocação através da dificuldade que você chega às estrelas. Tem um ditado em latim no Brasil da minha família, que é um ditado famoso em latim, ed aspera per astra, ou per aspera ed astra, que é por caminhos tortuosos chegam a essas estrelas. Uhum. Que legal. É bacana, é isso. Então, não é fácil. Não é fácil, mas dá certo. Não é fácil, mas tem que tentar. Tem que tentar. Caramba, dá pra gente... Nós vamos ter que fazer mais alguns episódios contigo aí, hein? Porque a gente tá um bom tempo falando aqui já. E foi pouco, e passa rápido. Pouco, dá vontade de falar mais, né? Não falamos de futebol. Falei do importante, que é Palmeiras. Não falamos de futebol, não falamos de muitas histórias engraçadas. Incrivelmente, sempre a gente fala e não é o nosso único assunto, basicamente. Demos poucas risadas, que a gente normalmente fala 70% que eu fingi ser risada. Sério, né? Mas foi brilhante. Pensei que era para ser sério. Foi brilhante. Imagina. Foi brilhante. Tem que voltar outra vez, pode voltar outra vez sem conjuntivite. Espero que sim. Não, ficou charmoso essa história com você de óculos aqui. Cara, eu queria agradecer muito, Paulinho, a sua presença aqui. Cara. Você é um exemplo, referência para muita gente. Você é um super sucesso à brasileira. Você também. Cara. Obrigado, parabéns por isso. Acho que faltava, né, no nosso mercado. Agora que eu vejo você atuando aqui, você é espetacular para fazer esse tipo de coisa. Não, vou aprender, estou aprendendo. Você é um cara extrovertido, você é um cara de pessoas, é um cara de relacionamento. Todo mundo gosta do Celso. Além de capaz e competente. Empresário brasileiro. Cara, eu admiro empresários brasileiros, porque ser empresário neste país é uma coisa para loucos do bem. Sem dúvida. Eu jamais conseguirei ser empresário no Brasil, porque eu tenho um pouco de aversão a risco. Uma loucura. Mas vocês conseguem, cara. Isso é sucesso à brasileira. É uma loucura. Então você é sucesso à brasileira. Então parabéns por mais essa iniciativa. Tamo junto. De novo. Obrigado, meu irmão. É isso. Galera, é isso. Obrigado. Obrigado por assistir nosso episódio aqui com o Paulo Eudícimos, o cara. E a gente vai trazendo pessoas de sucesso, episódios tão bons, não sei se vão ser tão bons quanto esse, mas vamos trazendo aqui. Obrigado e nos vemos aí nos próximos episódios. Valeu!